Vadir Damuz, secretário nacional em defesa do consumidor. Tudo bem, Vadir? Como é que vai? Tudo bem, Miguel. Como vai, Zenha? Abraço aí a todas e todas aí que estão nos acompanhando. Vadir, você acompanhou desde o início, foi um dos grandes combatentes dos abusos da Lava Jato, e a gente tem essa notícia de agora, que é o depoimento que foi marcado do Tacla Duran na Câmara dos Deputados, vai participar de uma audiência. Ele já prestou um depoimento para a Justiça do Paraná, para o juiz Eduardo Apio, fez acusações graves a um esquema de extorsão praticado pela turma lá da Lava Jato. Ele deu nomes, ele acusou nominalmente o Carlos Fernando Lima de participar desse esquema. Eu queria saber o que você pode... Quais a sua observação sobre isso, seu comentário sobre isso? Olha, Miguel, o Rodrigo Tacla Duran, né, como todos sabem ou lembram, eu e Paulo Pimenta, à época, nós, digamos, descobrimos, né, o Tacla Duran. Fomos à Espanha, tomamos o depoimento dele, e tudo isso aí que ele está, que anos depois, né, já que aqui no Brasil sempre se recusou que ele fosse ouvido, né? A Lava Jato foge dele como o diabo foge da cruz. Nunca quiseram ouvi-lo. E agora, né, com o novo juiz, né, que herdou os processos da extinta Lava Jato, né, o doutor Eduardo Apio, né, que já tomou o depoimento dele, já tomou 2 ou 3 depoimentos dele. Então, isso para nós, para mim, não é novidade, né? E eu posso assegurar a você que ele é bem documentado. Ele não se trata de denúncia leviana, não se trata enfim, de jogar ao vento denúncias que não são comprovadas. Ele tem número de conta, ele, enfim. Então, tem muito aí esse Carlos Fernando Santos Lima ele aparecia, ele não vivia tão sob holofote como o Dallagnol, né? Mas ele era uma espécie de mentor da Lava Jato. Era o mais radical, era o chamado bate-pau, né? Vocês forem levantar as declarações dele à época, como ele se pronunciava, você vê que era o catão, né? Era o poço de virtudes, né? Da pureza da máquina administrativa brasileira, né? A máquina absolutamente isenta de corrupção. Era esse o Carlos Fernando. E a denúncia é grave, né? E o juiz já pediu, já determinou à Polícia Federal que abra inquérito, né, para investigar essa denúncia. Afora, e tem um grupo de advogados, né, também todos eles sobejamente conhecidos à época, né, e alguns deles participaram da tentativa de extorsão, né, do Tacla Duran, né, que acabou obrigando a que ele fosse para a Espanha, já que ele tem dupla nacionalidade, né. Cobraram a ele, para se livrar do processo, segundo ele, $5 milhões. Ele teria pago $600 mil. Né? E depois viu que era uma trampa e se valendo da dupla nacionalidade, foi para a Espanha, onde está até hoje. Então, é uma denúncia que promete. Eu queria fazer uma pergunta. Vadir, você viu a situação de hoje, mudando de assunto um pouquinho, relacionada ao Telegram. O que você achou, primeiro, do que o Telegram fez com aquele texto e da decisão
do ministro Alexandre de Moraes relativa ao Telegram. E se você, na sua posição, porque eu vi que a sua posição foi questionada no Congresso diante do ministro Flávio Dino, se você, na sua posição, pode fazer alguma coisa em relação também ao Telegram, como você já fez em relação ao Google. Azenha, opinião de Sérgio Moro pesa muito pouco hoje em dia, né? As opiniões de Sérgio Moro são sempre destituídas, né? De conhecimento jurídico. Né? Então, é uma figura hoje patética no Congresso Nacional, então é algo que não deve ser levado em consideração. E, aliás, foi muito bem enquadrado ontem pelo ministro Flávio Dino. E você vê que a nossa decisão, tanto em relação ao Google, né, e outras plataformas, quanto em relação ao Telegram, está bem aquém daquilo que o ministro Alexandre de Moraes fez. O ministro Alexandre mandou tirar, suspendeu o Telegram por 3 dias e mandou retirar as matérias, né, as inverdades, né, a desinformação, né, que, em relação ao PL 2630, o Telegram estava disseminando. E, Azenha, chegou a hora de enquadrar essas big techs, chegou a hora de enquadrar essas plataformas. Esses últimos anos, elas se tornaram aqui no Brasil um viveiro, né, uma chocadeira de nazifascistas, né, do bolsonarismo. Né. Eles vêm para cá e defendem a tese de que os termos de uso deles se sobrepõem ao ordenamento jurídico brasileiro. Isso não pode continuar vigorando, né? Eles vão ter que se enquadrar à Constituição, às leis brasileiras, ao Código de Defesa do Consumidor, enfim, vão ter que se enquadrar ao ordenamento jurídico brasileiro. E é isso que está sendo feito. Está sendo feito no Judiciário, no Ministério Público, lá na nossa secretaria. Né? Eles vão ter que se responsabilizar por aquilo que publicam. Né? É inaceitável que, em nome da liberdade de expressão, se divulguem desinformações, se divulguem incitação ao crime. Tem uma plataforma aí que ensina, que estimula a automutilação de crianças e adolescentes. Isso não pode, isso é inaceitável. Né? E nós vamos atuar firmemente nesse sentido. Né? Isso já está acontecendo em outras partes do mundo. Isso é um debate que eles estão se enquadrando nos Estados Unidos, estão se enquadrando na União Europeia, vão ter que se enquadrar aqui no Brasil. Né? Aqui, como diz o presidente Lula, isso aqui não é terra de ninguém, não. E a internet vai ter que deixar de ser terra de ninguém. Né? Tudo é regulado? Tudo. O que não é regulado aqui no Brasil? Só o crime. Né? Então, nós não podemos aceitar que o crime, que a dimensão criminosa que essas big techs elas abrigaram, né, continue vigorando. Isso é inaceitável e isso vai deixar de acontecer. Ô, Vadi, o Google topou pagar $100 milhões ao New York Times por disseminar conteúdo. Por que você acha que eles agem de uma maneira nos Estados Unidos e tentam agir de outra maneira no Brasil, onde eles não querem, não aceitam pagar, por exemplo, essa entrevista que você está dando para Fórum, se render algum dinheiro para o Google, não volta nenhum tostão para Fórum. Por que você acha que eles têm esse comportamento diferente na Austrália, na União Europeia, nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Olha, eu presumo que seja pela permissividade que vigorou esses anos todos aqui. Eles foram incentivados. Eles ganharam muito dinheiro, né? E ganham muito dinheiro com essas monetizações desses conteúdos. Né? Então, chegou a hora de dar um basta nisso. Né? E, fora isso, provavelmente, algum viés ideológico. Né? Isso aqui é uma ex-colônia, isso aqui
Isso aqui no Brasil, a gente pode fazer o que bem entender, isso aqui não vai dar em nada. O Congresso é corrupto, o Judiciário é corrupto, o Executivo é corrupto, e eles vão ter que entender que não é bem assim, né? Se não entenderem por bem, vão entender por mal, ou seja, pela lei, né? E o ministro Alexandre Moraes, né, que preside esse inquérito das fake news, né, está muito determinado. A gente percebe que ele está muito determinado. O Supremo vai acabar fazendo o que o Congresso está se recusando a fazer, né? O Congresso com esse adiamento do projeto de lei, que, aliás, em relação a esse enfrentamento com essas big techs, é até um projeto de lei tímido, né? Eu acho que a regulação do Supremo, que vai vir, né, parece já ter sessão marcada aí por esses dias, vai ser bem mais dura, né, do que a do projeto de lei de relatoria do deputado Orlando Silva, né? Aliás, infelizmente, né, Zenha e Miguel, né, nós sabemos que não é bom, né, quando o Poder Judiciário toma o lugar do Congresso Nacional. Mas acaba tomando o lugar porque o Congresso Nacional cruza os braços, o Congresso Nacional entra em picuinha, o Congresso Nacional não atende ao interesse público e essa matéria vai acabar sendo regulada, de fato, pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Tem uma notícia agora de última hora, Vadir e Azen. Queria saber a opinião de vocês. Coloca aí, por favor, Guilherme. Um print aí desse canal Central Eleitoral. O duro recado de Bolsonaro a aliados. Vou entregar todo mundo. Coloca aí na tela, por favor. Daqui a pouco. Então. Deixa eu colocar, então. O Gui não teve tempo de colocar, deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui na tela. Só um segundo. Aqui, ó, colocou. O duro recado de Bolsonaro a aliados. Vou entregar todo mundo. Bolsonaro avisou a alguns aliados que, caso caia, pretende fazer delação premiada e entregar todo mundo. Não está claro sobre o que o político se refere, mas o recado caiu como uma bomba entre os bolsonaristas. Coloca o próximo aí, por favor, Gui. Segundo uma fonte que confirmou a coluna do jornalista, a afirmação de Bolsonaro se deu na semana passada, pouco depois do imbróglio envolvendo a falsificação da carteira de vacinação do ex-presidente, levá-lo a ser alvo de uma operação da Polícia Federal. O temor dos bastidores é que o presidente e ex-presidente façam denúncias contra aliados para tentar se livrar da prisão e proteger membros das Forças Armadas. Pode tirar agora. O que você acha disso, Vadir? Olha, Miguel, eu não sei exatamente, eu não tenho como atestar se isso é veraz, se não é veraz, né? Então, agora, independentemente disso, primeiro, mostra algo que todo mundo sabe, né? O bolsonarismo, ele tem uma dimensão de amoralidade, né, muito intensa, né? Então, ali não há laços de fraternidade, né? Ali não há laços de solidariedade. O que existem são interesses, e acho que o Bolsonaro, como qualquer um deles, né, dependendo dessa ou daquela circunstância, faria delação mesmo. É claro que, na letra da lei, ele seria espécie de chefe de organização criminosa, né? Chefe de organização criminosa não se aceita a delação. Isso é uma tecnicalidade, né? Claro que isso é uma questão política, e se ele resolver abrir a boca, óbvio que vai ser levado em consideração o que ele falar, porque seria o desmantelamento de uma gigantesca organização criminosa que se ramificou em todo o aparato, né, do Estado brasileiro, se ramificou no Executivo, no Congresso, no Judiciário, né? Então, agora, tem que ver se isso é verdade, embora Bolsonaro nunca esteve tão próximo das grades como está hoje, né? Ao longo desse tempo, o cerco está se fechando sobre ele, né? Ele sabia, ele sempre demonstrou, ele sempre confidenciou que tinha medo, tinha certeza que ia ser preso, né?
Ele sabe o que ele fez no verão passado. Então, agora, se ele vai abrir o bico, né, caso, como ele mesmo disse, caia, né, vamos ver, né? Tomara, né? Tomara. Essa gente se merece, né? E essa notícia aqui, Vadir, foi marcado finalmente o início dos trabalhos da CPMI do 8 de janeiro, né? CPMI dos golpistas, marcado para iniciar na semana que vem. Sua opinião, como um quadro político importante, com alguém com experiência política, qual a sua expectativa em relação a essa CPMI para o governo Lula? Olha, Miguel, eu acho que o nosso papel na CPMI é demonstrar, né, a verdade. O que é a verdade? O que eles fizeram no 8 de janeiro. Isso está filmado, isso está amplamente documentado. Já tem mais de 400 réus no processo, né? Então, nós não podemos cair em armadilhas, né? Porque o que o bolsonarismo, né? O que a turma envolvida no 8 de janeiro vai tentar fazer? Isso já está também anunciado, né? Vai tentar tirar o foco para dizer, não é mais dizer que havia petistas infiltrados. Eles tentaram essa história no começo. Agora é tentar desviar as atenções para dizer que o governo foi omisso. Usar lá o general, lá o Gonçalves Dias, pegar depoimento aqui e ali, pegar insatisfeitos da ABIN, né, para dizer, olha, o Flávio Dino sabia, todo mundo sabia e deixou correr solto. Né? Então, é não cair nesse tipo de armadilha. E reconstruir aquilo que de fato aconteceu. Né? As sedes dos três poderes foram depredadas num esquema, num cenário de golpe de Estado. Né? Esse rastro que se abriu, esse rastro de investigação que se abriu por conta da caderneta de vacinação do Bolsonaro, está mostrando isso, as ramificações que pegam até o assassinato da Marielle. Né? Então, as nossas bancadas lá, a base do governo, vai ter que ter muita atenção em relação a isso. Não escorregar em casca de banana, não cair na provocação, né? Porque é só o que eles podem fazer. Agora, essa CPMI ela já foi mais desejada, né? Ora por um lado, ora pelo outro. Eu acho que hoje ela não é muito desejada por ninguém. Né? Pelo governo, porque isso acaba atraindo as atenções, acaba tirando o foco de questões que são importantes para a governança, né? Arcabouço fiscal e outras questões. Né? E para eles, né, o chefe deles, né, sob cerco, né, isso pode trazer mais revelações ainda acerca da atuação de Bolsonaro, sobretudo o papel que ele teve lá nos Estados Unidos de incentivar esse quebra-quebra. Então, vamos ver aí. Agora, a CPI, você sabe, depois de instalada, ela ganha uma dinâmica que em determinadas situações acaba saindo do controle de quem achava que tinha um controle. Né? Então, o que nós não podemos é perder o controle dos trabalhos lá da CPI. Muito bem. Quer fazer algum comentário, Zen, ou alguma pergunta? Deixa eu... Seu microfone está desligado. Vadir, eu estive em Brasília, eu estive gravando com o ministro Dino, com várias pessoas para o documentário da Fórum sobre o 8 de janeiro. E aí eu ouvi muitos comentários sobre acordão, nos quais eu realmente não acredito. Vadir, qual é a importância de a gente não repetir erros cometidos no passado em relação a deixar para lá, né? Tanto dentro da CPI quanto dentro das investigações oficiais, porque pelo pouco que eu pude levantar com as pessoas que eu entrevistei, dentre as quais já disse o ministro Dino e várias outras, a coisa
a coisa vai muito mais fundo do que a gente imaginava, né? Com suspeitas sobre Braga Neto, sobre Cid, sobre pai do Cid, que era um general importante, que estava na Flórida e tal. Qual a importância da gente não repetir, Vadir, o que muitos dizem que foi um erro, que foi o perdão aos torturadores do golpe de 64? E a gente vê um paralelo muito grande entre a geração que deu o golpe de 64, ou que se formou ao longo dos anos da ditadura, em 70 e 80, na AMAN, e o governo Bolsonaro. Qual a importância para você de não repetir esse erro? Mas a nossa democracia, que é considerada uma democracia de baixa densidade, de pouca participação popular, isso decorre exatamente, né, das pactuações que sempre se fizeram, né, com as classes dominantes, né, no sentido de não ir até o fim, de não ir até as últimas consequências nos conflitos e se optar sempre pela conciliação, pelo pacto pelo alto, né? E nós vemos, você vê a Constituinte, né? A própria Constituinte já foi um resultado dessa pactuação. A Constituinte, ela era Constituinte de manhã e Congresso Nacional à tarde ou vice-versa, né? Ela não foi uma Constituinte livre, soberana, exclusiva, né? E óbvio que isso trouxe condicionantes. O famoso artigo 142, né? Que acabou constitucionalizando a tutela militar sobre a vida política brasileira. Todos nós sabemos que os militares se consideram pais da República, né? A própria República foi um golpe de Estado. A proclamação da República foi eu não sou monarquista, não, viu? Mas, tecnicamente, foi um golpe de Estado, né? Foi um golpe. Então, agora, uma coisa eu posso assegurar a vocês, no âmbito do governo, no âmbito do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, não tem essa conversa de acordão. Não tem. Tá? Naquilo que for da nossa alçada, vai-se até o fim. Vai-se até o fim. Né? Vai-se até o fim em relação a militares, vai-se até o fim em relação a parlamentares, vai-se até o fim em relação a quem participou, a quem contribuiu, né, com o dia 8 de janeiro. Não tenha dúvida em relação a isso. Sempre há aqueles que acham melhor virar a página, né? E isso é uma espécie de tradição cultural da política brasileira, inclusive no âmbito de determinados segmentos da esquerda. Agora, eu posso assegurar a você, no âmbito do governo não vai ter esse tipo de pactuação. Vai-se até o fim nas investigações. Vadir, o Flávio Dino ontem participou de mais uma audiência no Congresso Nacional, ontem foi no Senado. Ele tem participado frequentemente de audiências e ele mesmo falou que tem mais 55 convites. Eu queria saber a sua opinião sobre o desempenho do Flávio Dino na audiência de ontem e a sua opinião sobre por que a oposição está focando tanto no Flávio Dino, né? Está mirando tanto. Qual a sua avaliação sobre isso? Miguel, por força dessas circunstâncias que tiveram como ponto culminante o 8 de janeiro, vamos lá, o presidente Lula está sucedendo a quem ou a quê? Ele está sucedendo a uma organização criminosa que, por 4 anos, deu as cartas no Brasil, né? Organização criminosa que começava no Palácio do Planalto. Então, essa pauta ela vai ser uma pauta permanente durante muito tempo, né? A política e a polícia, né, vão marchar juntas durante algum tempo aqui no Brasil. E isso dá, sendo facilitado, inclusive, por essa turma do Congresso Nacional, isso dá palco, isso dá holofotes ao ministro Flávio Dino, né?
E aí, o que acaba acontecendo quando ele vai ao Congresso Nacional? A disparidade intelectual é gigantesca, né? O que nós temos ali no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, são um bando de valentões de internet, né, que constroem uma realidade paralela que, quando vêm para a vida real, não sabem como agir, né? E aí se deparam com alguém como o Flávio, né, que conhece direito, é um sujeito culto, né, sabe usar bem a ironia. Né? E é do Avengers, o Vadir, ele é do Avengers. Oi? Ele é dos Vingadores. Ele é dos Vingadores. Hoje fizeram lá, me botaram Tem até mais isso ainda, ele é dos Vingadores, Vadir. me botaram aí nesse negócio de Vingadores. Você também virou um deles? E você quem? Você lembra? Você não viu o meme? O Vadir aparece, é um dos Vingadores, é o Vadir. Eu apareço lá. Mas, enfim. Agora, o foco nele, né, começou exatamente... Bom, o Flávio Dino sabia que o 8 de janeiro ia acontecer. E eles estabelecem uma estratégia que, ainda que não esteja dando certo, eles mantêm. Você vê, ele foi à Câmara, desmoralizou aqueles deputados lá na Câmara. Ontem foi ao Senado e é a mesma coisa. Né? É o mesmo nível, um baixíssimo nível moral, político, intelectual, né? E diante de alguém que tem atributos, então o Flávio vai lá e deita e rola, né? Então é uma estratégia que já se mostrou que não vai dar certo. E não vai dar certo, primeiro, o ministro não se deixa intimidar, e segundo, porque não é verdade, pô. Todas as medidas que estiveram ao alcance dele, né, no dia 8, foram tomadas. Agora, a gente sabe que policiamento de rua, quem faz não é a Polícia Federal, é o governo do Estado. No caso, o governo do Distrito Federal, que deveria ter feito e não fez. Acho, inclusive, que essa CPI vai ressuscitar o papel do governador Ibanez, né, lá do Anderson Torres, né, do sistema de segurança pública lá do Distrito Federal, que deixou que aquilo acontecesse, né? Havia uma pactuação, estava tudo acertado, eles não poderiam passar de determinado ponto. E, mais uma vez, em nome de uma visão distorcida de liberdade de expressão, liberdade de manifestação, deixaram aqueles criminosos, né, livres, leves e soltos para fazerem o que fizeram, né? Então, essa tentativa de desestabilizar o Flávio Dino já se mostrou infrutífera, já se mostrou que não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Eu não sei se vão continuar insistindo nisso. Estão dando um palco para ele que... Eu vou até brincar com ele quando eu estiver com ele. Pô, você está combinando com esse pessoal aí para te chamar? Porque, pô, não tem cabimento, não tem porquê, né? Mas, enfim, enquanto isso, ele se diverte, né? Essas idas dele lá têm sido muito divertidas, né? Eu me divirto muito com isso. Queria fazer um registro ao Vadir sobre a investigação que a gente fez na revista Fórum sobre o senador Marcos Duval, que é um fake da SWAT. E, Vadir, você talvez não saiba disso ainda, mas, por exemplo, eu tenho mandado eu que morei 20 anos nos Estados Unidos, tenho mandado muitos e-mails que eu não recebo resposta, mas estou avançando nisso, para a prefeitura prefeito de uma pequena cidade do Texas, chamada Belmont. Por quê, Vadir? Porque quando estava sendo acusado de se fazer passar por policial da SWAT, o senador Marcos Duval publicou em sua página um depoimento dado por um superior, pelo chefe da SWAT, de uma cidadezinha bem pequena, dizendo, não, ele fez isso, fez aquilo, inclusive ele participou de uma ação e fez uma prisão. E agora eu tenho mandado para a prefeitura de Belmonte, porque o prefeito lá nos Estados Unidos, pela legislação, é o chefe da polícia,
ele não está me respondendo, eu vou começar agora a ir ao procurador-geral do Texas, depois vou ao FBI, a instância federal. Porque é o seguinte, o Marcos Duval, não sendo policial nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, não poderia ter feito uma prisão nos Estados Unidos. Isso é crime federal nos Estados Unidos. Fazer uma prisão como ele próprio declara. Ele publica um depoimento dizendo que ele participou de uma prisão e ele fez a prisão. Então, esses caras são mentirosos, caras de pau e criminosos. Ele só não respondeu a esse crime nos Estados Unidos porque ele tem esse chefe, esse ex-chefe da SWAT, dessa cidadezinha pequena, 100 mil habitantes, chamado Belmonte, que dá proteção a ele lá. E o prefeito provavelmente, porque caso contrário, o Marcos Duval nos Estados Unidos poderia ser processado e poderia ser impedido de entrar nos Estados Unidos por ter cometido o crime de se fazer passar por policial e prender uma pessoa não tendo sido policial nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Você, Vadir, sabe melhor que qualquer pessoa que para ser policial você tem que ir numa academia, se formar. Nos Estados Unidos é um concurso que você tem que passar. Esses são os caras de pau que estão questionando o Flávio Dino. André Sozinha, ao longo desses últimos anos, né, a política brasileira se deteriorou completamente pelo ingresso no cenário político dessa gente. Né? O bolsonarismo foi um grande destampatório. Né? Todos esses habitantes do submundo do esgoto, né? Porque essa turma sempre existiu, só que eles ganharam um protagonismo, ganharam uma proeminência exatamente por conta do resultado das eleições de 2018. Né? Então, é a estética deles, né? Mentem de uma maneira impune, mentem despudoradamente, inventam histórias, são da mais absoluta mediocridade e acham que a mediocridade é mérito. Né? Isso é outra característica do fascismo contemporâneo. Né? Enaltecer a ignorância, enaltecer a insuficiência mental, né? Intelectual, moral. Né? Então, mas é um processo demorado, né? Mas nós temos que, nesse processo, limpar a cena política brasileira dessa escumalha. Né? E acho que começamos a fazer isso. Vadir, eu separei um vídeo aqui. Não sei se vai dar tempo. Eu queria saber se você tem tempo de continuar com a gente mais uns minutos. Tem um vídeo do Gilmar Mendes, durante um julgamento da segunda turma do STF, em que ele faz algumas críticas à Operação Lava Jato. Um vídeo de 1 minuto e 54. Eu vou assistir aqui. Vamos assistir? Depois eu queria um comentário seu, tá bom? Pode colocar aqui. Estou lendo, eu recomendo que todos leiam o livro publicado por Emílio Odebrecht. São páginas que envergonham a justiça. São páginas que envergonham a justiça. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo, muito severo, muito severo. Porque se trata de algo extremamente grave. E eu já disse isso aos colegas do STJ. Tem que se perguntar que erros que se está cometendo para admitir gente tão chinfrim, tão desqualificada. E por isso também está faltando, nós decidimos, o juiz de garantia. Porque é muito grave para poupar a justiça desse tipo de vexame. Emílio Odebrecht fala, e veja, isso teria que ter um inquérito, igual a esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Usando o poder do Estado. É disso que se trata. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Sem dúvida nenhuma, se trata de pervertidos incumbidos de funções públicas. Isto é uma vergonha.
E eu acho que o CJF deveria investigar, a despeito deles terem deixado já as funções. Porque se trata de corrigir para que isso não mais se repita. O que você achou, Vadir? Não. Fala do ministro Gilmar, que não é a primeira vez que ele se refere a essa gente, né, em termos tão duros, né? Mas é irreprochável. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Agora, mais do que pervertidos, são criminosos. E aí que está, Miguel. Não adianta. É muito importante, né, que um membro da Suprema Corte Brasileira, como é o caso do ministro Gilmar Mendes, verbere, né, fale em termos tão candentes, tão duros, né? Mas fica no plano da retórica. Esse pessoal tem que ser responsabilizado. Eu acho que é perigoso o que eu vou dizer, né? Então eu falo isso com todas as ressalvas, mas esse acervo da Operação Spoofing não pode ser simplesmente desprezado sob a alegação: não, isto é prova ilícita, então não serve para responsabilizar ninguém. Pode servir, no máximo, para inocentar. Obviamente, do ponto de vista teórico, constitucional, óbvio que eu concordo com isso, não pode ser, não poderia ser diferente, né? Porque isso é um avanço ao longo da construção doutrinária e jurisprudencial do direito constitucional brasileiro. Agora, trata-se de algo absolutamente... É um ponto fora da curva, esse acervo da Operação Spoofing, que mostra claramente que a Lava Jato era uma grande organização, uma grande operação criminosa. E esse pessoal não pode, sob a alegação, não, isso aí é prova ilícita, não pode servir para responsabilizar, ficar impune, né? Nós nos limitarmos a declarações indignadas, por mais importantes que sejam, como é o caso do ministro Gilmar Mendes, mas se limitar a isso, né? Se limitar a isso. Eu acho que essa turma tem que ser responsabilizada. Tem que ser responsabilizada. O Procurador-Geral da República deveria se debruçar sobre esse acervo e abrir investigação. Ô, Vadir, como é que você se sente? Nós vivemos um período muito obscuro sobre o governo Bolsonaro. Eu me lembro de você na Espanha, atrás das informações do Tacla Duran, quando você era absolutamente minoritário, falava como se estivesse falando, tudo bem, Miguel estava te ouvindo, eu estava te ouvindo, mas como é que você se sente, Vadir, tendo você sido um dos pioneiros na denúncia da Lava Jato, que tudo aquilo que você disse lá atrás, desde que você foi para a Espanha, acabou se provando agora? Olha, Zenha, se aquilo fosse assim, uma especulação, né? Bom, eu era deputado pelo PT, amigo do presidente Lula, advogado do presidente Lula. Então, se fosse só, às vezes, no exercício da advocacia, sobretudo quando você está na defesa, você age você se pronuncia para defender teu cliente. E nem sempre aquilo que você está falando é verdade. Né? O teu dever ali é assegurar um processo justo, um processo equânime, um processo em que a defesa tenha o mesmo peso da acusação. Esse é o papel do advogado. Compreensível. Né? Então, não é necessariamente aquilo que a gente esteja falando compreenda toda a verdade, porque às vezes nem o cliente te conta a verdade. Né? Agora, nesse caso da Lava Jato, a gente tinha tanta segurança do que estava falando, porque eu não tenho essa sensação, porra, eu dizia naquela época, tá vendo? Agora está provado. Se fosse especulação e depois se comprovasse que eu estava certo, que eu estava falando a verdade, acho que eu ficaria mais feliz. Uhum. Mas não, é tão natural
Porque, para quem tem o mínimo de isenção, o mínimo de conhecimento jurídico, rapaz, era tão evidente. E isso a gente falava, Zé, isso aí, essas falas a que você está fazendo referência, isso tudo é anterior a Vaza Jato, a operações públicas. Sim, esse é meu ponto, Vadir. Você estava falando, tipo assim, falando ao vento. Não é que você estivesse falando ao vento. Eu estava te ouvindo, Miguel também. Mas você estava falando para uma fatia muito pequena da opinião pública. Você não saía no Jornal Nacional, né? E quando saía era negativamente. Né? Isso. Era, olha, os deputados que apoiam. Todo projeto de lei meu era criminalizado no Fantástico Jornal Nacional. E eu só imagino que você tem uma certa satisfação saindo do Jornal Nacional hoje de maneira correta. Mas naquela época não era mole, não, rapaz, porque quando você andava na rua era fogo, viu? Lá vai o advogado do ladrão, lá vai o advogado do bandido. Né? Viva Lava Jato, viva Sérgio Moro. Né? Sim. E a história, com as suas peripécias, né? Hoje o Moro é essa figura patética aí, que nós vimos ontem, por exemplo, lá inquirindo o Flávio Dino, né? E o Moro é tão medíocre, rapaz. Você vê o que o Flávio, aquela resposta do Flávio a ele é tão previsível, dependendo de como ele se dirigisse. Porque o Flávio também foi juiz, né? Sim. Então, aquela resposta, olha, eu nunca tive uma decisão anulada, eu nunca agi em conluio com o Ministério Público, o Moro podia ter ido dormir sem essa. Né? Como é que ele passou Agora, no OAB, Vadir? Oi? Como é que ele passou no exame da OAB, será, hein? A Zenha, pelo tempo, não existia exame de ordem naquela época. Então, isso é importante, hein? Tá? O exame de ordem é algo mais recente. É por isso que ele passou. Então, é lícito supor que se o exame existisse à época, ele teria dificuldades aí primeiro, em virar em ganhar a carteira da OAB, o que viabilizaria que ele fizesse concurso público depois para juiz. Né? Sim. Sem isso, ele não... Sem isso, o Brasil não teria passado pelo que passou, né? Porque esse sujeito eu considero um dos grandes responsáveis, né? Pelo que até hoje nós estamos sofrendo. Né? A nossa soberania, a soberania nacional foi simplesmente jogar a lavanderia, a Constituição, o ordenamento jurídico, e a Lava Jato teve um papel crucial. Né? A Lava Jato foi o abre-alas, né, do bolsonarismo aqui no Brasil. Né? A gente está se caminhando para um final aqui da nossa entrevista. Durou mais tempo do que a gente tinha até planejado. Deixa eu só ler o superchat aqui que chegou do Sérgio Francisco dos Santos. Tem que solicitar garantia de vida para o Tacla Duran, enquanto ele estiver disponível para delatar os bandidos de toga. Tem outro do Ferreira. Precisava do livro do Emílio Odebrecht? Então é isso que a última pergunta que eu queria fazer é sobre esse livro do Emílio Odebrecht. Acabou de ser publicado, né? Então poucas pessoas tiveram tempo de ler, mas em que você acha que ele muda o jogo, a narrativa e a interpretação histórica sobre os eventos da Lava Jato? Miguel, eu não li. Tá? Então, assim, fica difícil, eu presumo. Eu vi algumas resenhas, né, em que ele fala o que todos nós falamos, né, que a Lava Jato ela arrasou com a indústria de infraestrutura brasileira, com a engenharia brasileira. Né? A Odebrecht, independentemente, né, dos seus culpados e dos seus inocentes, mas a Odebrecht era a grande empresa brasileira. Né? A Odebrecht concorria com empresas americanas no mercado americano. Né? Ela era uma empresa de ponta. Né? Fez o aeroporto de Miami, Vadir. Né? E
Rapaz, é impensável, por exemplo, que uma investigação nos Estados Unidos resulte em quebra de empresas, sobretudo empresas estratégicas para a soberania dos Estados Unidos, né? É impensável que um cientista como o Almirante Otto, né, fosse grampeado como foi aqui no Brasil, o pai do nosso programa nuclear, né? Eu presumo que o Emílio Odebrecht esteja tratando dessas questões afora a peculiaridade do processo em relação a Odebrecht. Agora, não podia ter chegado ao ponto que chegou, né? Então, não se trata simplesmente, Azenha, Miguel, de alguns fanáticos, né, fundamentalistas de toga que estivessem ocupando o Ministério Público e que seguissem a lei cegamente, né, e aplicassem uma espécie de inspetor Javert, né? Pouco importa as consequências dos seus atos, da sua investigação. Estou agindo dentro da lei. Não se tratava disso. Isto foi programado, né? A Lava Jato estava a soldo de ações de uma estratégia imperialista para o Brasil, que tinha em foco o pré-sal, né? Que tinha em foco a nossa soberania. Então, é disso que se trata, né? Não se trata de individualidades, né, de Moro, Dallagnol, etc. Eles estavam ali a soldo de um projeto externo e interno, né? A parte das classes dominantes associada a interesses imperialistas daqui no Brasil, né? E se precisava derrotar, e se precisava inviabilizar a maior liderança popular do país, que põe em xeque, que põe em risco essa ingerência norte-americana, que também é estrutural aqui no Brasil, né? Isso não é de agora, isso é desde sempre, que é o Lula. Não a gente está pagando um preço até hoje, né? A Lava Jato foi um arrasa-quarteirão sobre a engenharia nacional, sobre as empresas de infraestrutura, né? Ter reduzido a Odebrecht é uma empresa irrelevante hoje. Isso é crime de lesa pátria, porra. Ô, Vadir, uma última pergunta rapidinha. Você está surpreso com o fato do Dallagnol estar se revelando à direita do Gengis Khan? Rapaz, tudo que é de ruim dessa gente não me surpreende, né? Essa gente é o pior tipo de gente possível, né? Também é uma gente que autocultua a mediocridade, entendeu? Então, hoje eles são, digamos, a parte que se quer ilustrada da extrema-direita fascista aqui no Brasil, né? Infelizmente, eles têm apoiadores aí, tanto que se elegeram, né? Mas não sei se vão ter vida longa na política brasileira, não. Não sei se nas próximas eleições, se candidatarem, vão ter o êxito que tiveram. Enfim. Vadir, eu agradeço a sua participação. Você estava concluindo o raciocínio? Oi? Você estava concluindo algum raciocínio? Não. Já terminei. Tá bom. Então, Vadir, muito obrigado pela participação. Muito bom, como sempre. Até a próxima. Faz ordens aí. Abraço a Zé, Miguel, todas e todos aí que estão nos acompanhando aí. Forte abraço, boa noite aí para todo mundo. Tchau. Abraço e boa noite. Azenha, também vou liberar você. Muito obrigado pelo bate-papo, foi ótimo. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é.
Essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Estivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.